falando sobre isso. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Oi, gente, eu quero falar hoje sobre um casamento na Bíblia que deu muito certo, de Ruth e Boaz. Deu tão certo que Ruth e Boaz são bisavós de Davi, da qual veio a linhagem de Jesus. Mas deixa eu te dar um pouco o pano de fundo dessa história. Havia uma família que se mudou para uma cidade porque havia fome onde eles moravam, que era Belém. Então eles vão até Moabe. E quando chegam lá, infelizmente, o marido morre. Fica então Noemi, a viúva, com seus 2 filhos, que se casaram nessa cidade com 2 moças, Ruth e Orfa. Depois, infelizmente, de alguns anos, esses 2 filhos também faleceram. Então nós temos na história 3 viúvas. E a situação das viúvas não era muito confortável. Elas precisavam de amparo dos seus familiares. Então Noemi decide voltar para sua cidade. E Ruth volta com Noemi para Belém. Elas chegam em Belém exatamente no momento da colheita. E isso favoreceu muito, porque elas precisavam de algum meio de obter alimentos. Então, nas plantações, as pessoas que colhiam deixavam as espigas que caíam justamente para favorecer as viúvas, os órfãos, os necessitados. Porque quando elas chegaram na cidade, Ruth já arregaçou as mangas e falou: vou para a colheita para conseguir algumas espigas. E então surge Boaz, que era o dono da plantação onde Ruth foi colher as espigas. Então o que acontece? Boaz vê Ruth e se interessa em saber por que aquela moça estava ali colhendo. As pessoas da cidade já sabiam que Ruth estava com Noemi, porque conheciam Noemi. E então Boaz fica sabendo que Ruth estava ali porque era viúva, veio com Noemi. Eu incentivo você a ler o livro de Ruth, que tem 4 capítulos apenas e é uma linda história. Então Boaz, de acordo com os costumes da época, com a cultura ali do povo, ele consegue chegar até Ruth e ele se casa. Bom, nós podemos destacar algumas características de Boaz. E nós vemos que ele era um homem temente a Deus. Se você ler ali na história, Boaz chegava e dizia: o Senhor esteja com vocês. Ele conhecia Deus e sabia quem era Deus. E a gente vê isso através das atitudes dele e através das palavras dele. E eu quero chamar um pouco a atenção de você, marido, hoje. Como você tem sido conhecido, não na igreja ou no seu trabalho ou onde você estuda, mas ali na sua casa, talvez com os seus vizinhos e principalmente com a sua família. Você é um homem temente a Deus, que demonstra isso com as suas palavras, com as suas atitudes, como as pessoas conhecem você. Outra característica de Boaz é que ele era observador e sensível. Ele observou Ruth ali colhendo e foi atrás de saber o que estava acontecendo com aquela moça. Qual era a história daquela moça? Mais uma vez eu quero dizer para você, marido, presta atenção em quem está ao seu lado. Será que você tem observado a sua esposa? Será que a sua esposa anda feliz? Anda chorando pelos cantos? Será que ela está contente? Ou será que ela está com algum problema? Os seus filhos, como eles estão reagindo diante dessa situação que nós estamos vivendo? Quero abrir um parênteses hoje aqui, marido, e dizer para você: observe dentro da sua casa o que está acontecendo. Você precisa ser observador e também ser sensível ao que está acontecendo ao seu redor. E uma outra característica é que ele era bondoso e generoso. Porque sabe o que ele fez? Quando ele percebeu que aquela mulher era uma viúva e que precisava de ajuda, ele diz aos seus funcionários ali: olha, deixem cair mais espigas ali para que ela seja suprida. Ele favoreceu Ruth naquele momento. Ele foi bondoso e ele foi generoso. E agora nós vemos também Ruth. Ruth, ela era um exemplo de amor e de altruísmo. Uma pessoa que tem altruísmo, ela se importa com o bem-estar da outra pessoa. Ruth se importou com Noemi. Ela podia ter deixado Noemi indo embora, mas ela falou: não, vou ficar ao lado dela. Ela vai voltar para a cidade dela e eu vou junto. Eu vou servir ao mesmo Deus que ela. Olha que interessante. Ruth teve um caráter nobre e ela teve uma conduta correta. As pessoas disseram a Boaz: olha, ela é uma mulher virtuosa. Então ela cuidou da sua reputação. E isso é muito importante para nós mulheres.
Ela foi humilde, foi trabalhadora. Ela chegou lá, arregaçou as mangas e falou: vou lá para a colheita. É lá que as viúvas vão? Eu vou para lá. Ela não teve preguiça. Muitas vezes eu vejo mulheres que se casaram e esqueceram que viraram esposas. A nossa vida não é só cuidar de casa, limpar, lavar, cozinhar, mas a sabedoria de cuidarmos da nossa casa, de administrarmos a nossa casa muito bem. E isso é importante. Uma esposa, uma mulher preguiçosa, deixa a sua casa à deriva e isso não é bom. Isso não é um bom exemplo. Ela era obediente e ela era submissa. Tudo que Noemi orientou ela a fazer, ela cumpriu. Ela foi uma mulher que ouviu a instrução de Noemi e isso foi muito bom para ela. Ela era uma mulher virtuosa. Se você quer saber o que é uma mulher virtuosa, leia lá o capítulo 31 de Provérbios e veja se você está sendo uma mulher virtuosa, se as suas atitudes condizem com isso. Nós temos algumas aplicações desse casamento para a nossa vida. Número 1, o casamento faz parte dos planos de Deus. Apesar das pressões externas, das investidas do inimigo para destruir o casamento, ele faz parte dos planos de Deus. O seu casamento faz parte dos planos de Deus. Número 2, Deus pode transformar as perdas e adversidades em bênçãos. Nem tudo na nossa família é um mar de rosas. Nós passamos por situações inesperadas. Nós passamos por situações terríveis muitas vezes. Deus usa tudo isso para cumprir o seu propósito. Isso vai depender de como você vai reagir diante dessas situações. Deus pode transformar essas perdas, essas crises, em bênção para o mundo. Ponto 3. Marido e mulher devem viver um para o outro e estarem à disposição de Deus. Querido, colabore junto com o seu cônjuge para a realização dos planos de Deus. Marido e mulher juntos trabalham para que os planos de Deus sejam cumpridos. Talvez Deus quer usar o seu casamento, as suas experiências. Deus quer usar você, marido. Deus quer usar você, esposa, com as experiências, com o crescimento e o amadurecimento que vocês criaram durante esses anos, que vocês adquiriram durante esses anos. Deus quer usar isso para abençoar as pessoas, para inspirar outras pessoas, para consertar outros casamentos. Então estejam sensíveis a isso, se atentem a isso. O livro de Ruth ele é mais do que uma história bonita, uma história de amor, mas ele é uma história de como Deus usou a vida de duas pessoas que passaram por situações inesperadas, que passaram por sofrimentos, alegrias, que tinham virtudes e defeitos, e Deus usou isso para trazer um plano tremendo que foi a redenção da humanidade. Através dessa linhagem é que veio Jesus. Olha que tremendo. A história de Ruth e Boaz não é só sobre eles, mas é de algo muito maior que eles. Em meio ao caos, Deus uniu duas pessoas para cumprir um propósito divino. Em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, o seu casamento, a sua vida, as suas experiências, elas vão produzir algo dentro de um propósito maior, dentro de um propósito divino. Se atente a isso. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.